O soldado perfeito. Que droga de obediência! Great. Stuck in an elevator with 5 guys on a high-protein diet. Oh, Wade. Dreams really do come true. So just shut it. You're up next. Thank you, sir. You look really nice today. It's the green. Brings out the seriousness in your eyes. Oh, my God. You ever shut up, pal? No, not when I'm awake. Bradley, top floor, please. Cover the elevator. The elevator! Time to go to work. Okay. People are dead. If you didn't have that mouth on you, Wade, you'd be the perfect soldier. Hey, vamos com calma. Mas não precisa se ter tanta calma assim também. Um dos assuntos mais comentados neste ano foi a da informação vazada de que haviam livros inapropriados presentes em escolas públicas para alunos do ensino médio. No governo de Rondônia, em site oficial, 43 livros foram listados, dentre eles Macunaíma, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Os Sertões, O Seminarista e por aí vai. A Secretaria do Estado de Educação de Rondônia afirma que os livros não foram e nem serão retirados, por entenderem a importância que cada livro clássico possui. O Ministério Público Federal vai investigar a ordem da Secretaria Estadual de Educação de Rondônia para que fossem recolhidos das escolas públicas clássicos da literatura brasileira e estrangeira. A secretaria recuou depois que o documento vazou. O memorando com data de ontem é da Secretaria de Educação de Rondônia. Está em nome do secretário estadual Suami Lacerda de Abreu, mas foi assinado eletronicamente pela diretora de Educação Irani Oliveira e determinou o recolhimento nas escolas estaduais de 43 títulos. Todos os livros seriam, de acordo com o documento, inadequados para crianças e adolescentes. São obras de autores consagrados, entre elas Os Sertões, de Euclides da Cunha, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, considerado o maior escritor brasileiro de todos os tempos, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, e Macunaíma, de Mário de Andrade. O ofício enumera 19 obras de Rubem Fonseca, 8 de Carlos Heitor Coni e 3 de Nelson Rodrigues, além de O Castelo, do tcheco Franz Kafka, e contos de terror, de mistério e de morte, do americano Edgar Allan Poe. Há ainda uma observação: todos os livros de Rubem Alves devem ser recolhidos. Morto em 2014, Alves escrevia sobre educação e questionava o formato tradicional da escola. O memorando vazou e caiu nas redes sociais. Logo depois, a secretaria classificou o documento como sigiloso. Ninguém mais conseguiu acessar o conteúdo.
Diante da repercussão, a Secretaria de Educação divulgou uma nota ontem à noite. Declarou que tinha recebido denúncia de que nas bibliotecas de escolas estaduais havia livros com conteúdos inapropriados para alunos do ensino médio, mas que a equipe técnica constatou que os livros eram clássicos da literatura brasileira, muitos deles usados em vestibulares, e que, por causa disso, o memorando não foi enviado a órgãos externos, secretarias ou escolas públicas. O estado de Rondônia é governado por Marcos Rocha, um coronel da reserva da PM, filiado ao PSL, partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro foi eleito. O Ministério Público Federal disse que o fato de o governo ter voltado atrás na decisão não encerra o caso. O MPF abriu uma investigação e já solicitou à Secretaria de Educação do Estado o memorando e outros documentos. Quer saber, por exemplo, por que o governo declarou sigiloso o memorando. O secretário de Educação, Suame de Abreu, disse que houve uma denúncia à secretaria de que os livros tinham conteúdo inadequado e que o caso estava sendo analisado pela área técnica. Apesar de o nome dele constar no memorando, Suame disse que não tinha conhecimento da ordem para recolher os livros. A meu ver, não são inadequados. Agora, quem fez a denúncia os entendeu como inadequados e o técnico que avaliou foi avaliar friamente, disse, isso está acontecendo dessa forma, e aí puxa-se para se analisar toda e qualquer denúncia deverá ser friamente analisada. Só isso que aconteceu. A denúncia afirma que o livro tem palavrões, tem isso, tem aquilo, e é lógico, compete aos técnicos fazer a avaliação. A assessoria do governador Marcos Rocha informou que ele está no interior do estado e que não iria se manifestar. A OAB de Rondônia afirma que houve tentativa de censura e pediu explicações ao governo estadual. Você não pode recolher livros por conter, por menções inapropriadas, segundo um conceito estabelecido pelo governo do estado. Isso é censura. E a censura, por óbvio, não está consagrada pelo plexo dos valores constitucionais estabelecidos na nossa Constituição Federal. E nós não podemos admitir, e a ordem não concorda com isso e irá cumprir com essa missão, que é de defender a Constituição Federal. A Academia Brasileira de Letras disse que o gesto é deplorável e desrespeita a Constituição e que não admite o ódio à cultura, o preconceito, o autoritarismo e a autossuficiência que embasam a censura. Em alguns textos passados, comentei a respeito de alguns livros do Pedro Bandeira que entraram em campanha de censura e que, hoje, até possuem dificuldades de serem adquiridos pelas escolas, como é o caso do livro da Mariana, Sonho de Carnaval. E vocês se lembram que até o clássico A Marca de uma Lágrima entrou nessa polêmica? Apesar do passo atrás que o governo de Rondônia deu para a não adoção de muitos livros nas escolas, por livre e espontânea vontade. É claro. Temos passado por anos em que vários livros foram retirados da listagem dos órgãos públicos de ensino, tais como um dos mais recentes, Meninos Sem Pátria, de Luiz Puntel. E quanto ao racismo em Monteiro Lobato? Eu pergunto, até que ponto o governo pode determinar o que eu, meu filho, sobrinho, neto, podemos ler? O papel da educação passou mesmo a ser da escola ou do Estado e não mais dos pais? Gostaria de criar um adendo gigante a essa questão e levantar o que talvez seja a maior polêmica que eu já criei por aqui. Lembram-se da aparente censura que o governo do Rio de Janeiro quis imputar a um livro em quadrinhos na Bienal do Rio de Janeiro em 2019? Sabiam que o evento tem uma parcela de dinheiro público investido nele? Os livros censurados seriam lacrados, retirados, queimados, baleados. Que excelente jogada de marketing, hein? Logo, não haviam mais desses para retirar, pois adquirimos todos.
Para se reerguer no âmbito educacional, após as toneladas de censuras provocadas pelo governo militar, foram criados diversos programas governamentais a fim de adquirir livros didáticos conforme perfil da escola. Nisso, os professores ajudaram e solicitaram os textos que mais se fariam necessário para aprimorar seus ensinos em sala de aula, conforme idade educacional. Na década de 80, várias editoras no Brasil perceberam a oportunidade de ouro e logo buscaram por autores para escrever para esse público. Nosso Pedro Bandeira foi um deles, é claro. A coleção Vagalume foi sensação nas décadas de 80 e 90, certo? Ruth Rocha vendeu 9 milhões somente de seu dicionário para o governo. Tremendo, não é? Sabiam que A Droga da Obediência vendeu quase 500 mil exemplares para o governo? E que cerca de 11 milhões de todos os mais de 25 milhões de livros vendidos por Pedro Bandeira também foram adquiridos pelo Estado? Porque é um escritor de muitos gêneros. Você tem uma produção tão gigantesca, mais de 100 títulos, como já disse. Mas tudo na sua vida é grandioso. Você já vendeu mais de 24 milhões de livros. Está correto? Ou já passou para 25? Eu não consigo acompanhar o número, porque 24 milhões, sendo que desses 24 milhões de livros vendidos, 11 mil exemplares foram vendidos para governo. 11 milhões. E um título só, A Droga da Obediência, já vendeu mais de 1.600.000 exemplares. Desculpe, já chegou a 2. Não dou conta. Olha aí, 2 milhões. A sobra... Não, peraí, você tem razão. 1.600.000 é mercado e 450 é governo. É governo, então estaria incluído naqueles 11 milhões de governo. É uma vasta obra que influenciou e incentivou leitores de várias gerações. Dentre seus livros, destacam títulos como O Fantástico Mistério de Feiurinha, A Marca de uma Lágrima e os volumes da série Os Caras. Numa contagem conservadora, a gente acha por aí que ele já vendeu mais de 20 milhões de exemplares, mas alguns lugares já falam em mais de 30 milhões. Quanto, Pedro? Uns 40 já chegou? 25. Mas é o seguinte, olha, eu preciso explicar. O autor de literatura infantil e juvenil vende muito para o governo, aquelas grandes compras para as escolas públicas. Então, eu me lembro uma vez, eu trabalhava com a Ruth Rocha, na Abril, e ela tinha feito um daqueles dicionários para criança, né? Você faz dicionário com menos palavras, só, e tal. E o dicionário da Ruth Rocha compraram 9 milhões de exemplares para distribuir nas bibliotecas. Então, isso falseia, né? Você como? Nossa, vendeu 9 milhões. Porque, para quem vende para a escola, o governo, claro, compra por pouquinho, né? Claro, e a gente acha isso importante. Então, não é isso que faz, sabe? Não dou tanto valor. Se você perguntar para a Ruth, deve ter sido por aí, o Geraldo. Porque ela não sei. A gente sempre encontra na esquina alguém que vendeu 25 milhões de exemplares. É uma coisa super comum. Sei que muitos de vocês se fizeram leitores e conhecedores das obras desses incríveis autores devido a esses programas nacionais voltados para a cultura. No entanto, falando sobre mim e por mim, eu não posso afirmar isso. Não totalmente. Afinal, eu conheci Pedro Bandeira e a maioria das obras que li e gostei por meio de uma tia minha que sempre estava lendo e trazendo livros para casa. Sim, ela estava em formação para a batalha diária que é ser professor de educação básica no Brasil. Logo ela se formou e não sabe como ela anseia por sua aposentadoria hoje, com quase 30 anos de profissão. Que guerreira! Rubem Fonseca, um dos autores que mais tentaram censurar na lista interna da Secretaria em Rondônia, já tem se manifestado há anos a respeito de seus escritos não tão cômodos. Não se deve discriminar as palavras, dissera ele. A vida de um escritor de livros tem que proporcionar a liberdade da expressão, garantida em lei pela Constituição de 1988.
Mas é importante frisar que o próprio Rubem Fonseca falou que as palavras devem ser livres nos livros, com exceção dos infantis. É claro que os livros da lista supracitada eram destinados ao ensino médio, ou seja, adolescentes, ou até mesmo jovens adultos, segundo critérios de idade internacionais. Em vários países, já se consegue dirigir um automóvel aos 15 anos. Em outros até se casam com 13, e sim, estou falando deste século. Vocês já leram os textos das crianças com 13 anos, lá na plataforma do Wattpad, onde nós estamos também. Só mundos fantásticos com Peppa Pig e Baby Shark, né? Barbie, o Lago dos Cisnes, clássico. Ah tá, com tanto acesso que a internet proporciona, como censurar a vida? Mas lá estou eu divagando outra vez. Perdoe minhas lacunas. É que tenho tanto para falar que às vezes as ideias se misturam e se emendam. Isso também acontece com vocês? Pois comigo acontece muito, e às vezes, com tanto pensamento e tamanha paixão e empolgação, a língua se descontrola e pronto. Lá vão me dizer outra vez. Seria perfeita se não falasse tanto. Hoje em dia, temos a impressão de que o amadurecimento está chegando mais cedo. A menaca não é mais tardia. As vozes têm se engrossado muito antes do esperado. Dos pelos pubianos, então, nem se fala. Será que serei censurada por falar sobre pentelhos? Mas esse país, esse mundo, galáxia, ao infinito e além, possui muita gente pentelha. Os livros abrem a mente, os livros abrem as vozes, os livros nos libertam das correntes pentelhas deste mundo. O Estado censurar livros é horrível? É, e muito! O fato, porém, é que não é ele quem controla o que eu, você, meu filho, sobrinho, neto ou qualquer outro indivíduo que realmente queira ler, queremos ler. Eu leio o que eu quero ler, ainda que mesmo sendo adulta, meus pais não gostem de tudo o que eu me meto a pesquisar e me embrumar. Graças a Deus eu tive pais que me educaram muito bem, mas agora é comigo. Aliás, sempre foi comigo. Não há como os pais ficarem 24 horas do seu dia ao lado de um filho. É preciso que ele viva. Não há como retorná-lo para o útero. Se nem os pais possuem esse controle, por que o Estado possuiria? Em épocas remotas, o terror da queima de livros, músicas e muitas expressões livres de arte, haviam pessoas capazes de romper o silêncio e espalhar de suas ideias e pensamentos. A droga da obediência, que critica exatamente o comportamento totalitário sobre a vida de muitos alguéns, foi escrita no final de um regime estatal controlador e logo foi lançado. Também foi o grande responsável por aposentar nosso autor favorito. Mas esse não é o detalhe importante por agora. Tentarei não divagar muito mais, então. Voltemos ao assunto principal. Nosso Pedro Bandeira não teve medo de se calar. Parabenizo a editora Moderna por apostar nisso também. Ainda que eu discorde de muitos métodos usados pelas grandes editoras clássicas, que ainda se mantêm no passado, tendo seu foco e maior fonte de abastecimento, o Estado. Havia coisas que davam para serem previstas, não? A livraria editora Saraiva já divulgava seu estado calamitoso há vários anos, quando a Amazon Online chegou ao Brasil. Um livro infantil por R$50, E o salário mínimo lá embaixo. Desde 2014, o Estado não tem comprado mais os livros das editoras, segundo informações em sites de notícia como o G1 e a minha própria tia, que diz que nada de livros tem chegado a eles. E a previsão para o retorno, que era para 2019, também não parece lá muito vindoura.
Vamos reduzir o número de páginas dos livros. Há livros com muita erotização e palavrão e... Que farão agora, editoras clássicas? Apelar para os professores a fim de que levem para a adoção particular dos alunos? Obrigá-los a ler, é? Sabem o que os pais desses alunos farão quando chegar a lista de livros que serão lidos e estudados no ano? Procurarão por vizinhos, bibliotecas, sebos, e-books, audiobooks, um livro custando R$50, mais uns 10 que serão adotados no ano. É claro que os pais dos alunos pagarão R$500 em livros paradidáticos, sem contar os didáticos, os uniformes, os materiais escolares básicos. Como sobreviveremos? Que rolem as cabeças! Cortem os audiobooks do YouTube! Ops! Agora vocês, prestem atenção, vozes que nada falam ou que só relincham. Não é o Estado quem tem que determinar o que eu leio. Não é a grande editora clássica que mais dificulta o meu acesso aos livros com seus preços absurdos que deve determinar o meu caminho até eles. A responsabilidade é minha. O acesso quem faz sou eu. O incentivo quem deve dar sou eu, a fim de que meus filhos, sobrinhos, netos e por pelo menos mais 2 gerações à frente, que é o que eu pretendo ter de vida, leiam. Minha tia me incentivou. Meus pais me incentivaram. O Pedro Bandeira me incentivou. Sejam incentivadores também e parem de relinchar. Escrevam, leiam, conversem sobre os livros e os ensinos em geral entre si. Estamos nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Chatpad maravilhoso, no YouTube, aqui no YouTube. E estamos vendo, estamos lendo. Oh, editoras grandes clássicas, venham até nós também, estamos aqui. Não nos procurem em eventos exclusivos, cujos nem divulgação em sua maioria fazem. São exclusivos, né? Não nos procurem bate-papos caretas, pois somos o contrário disso. Não é, caras? Quero divagar mais um pouco. Outro dia, fazendo minhas pesquisas para um texto técnico com linguagem jovial, falou a culta agora, eu encontrei uma bibliografia fantástica. Mas, mais uma vez, já que isso sempre acontece comigo, digam que acontece com vocês também. Qual não foi a minha decepção ao perceber que não havia versão dessa em e-book? Pessoal, eu também amo livros físicos, é claro. Cheiro, mordo, até dou umas lambidas. Mas, infelizmente, e devido a problemas de cunho pessoal e oculares, é claro, não consigo enxergar as letras com as luzes artificiais. No entanto, o maior problema nem era esse, embora seja um problema bem grave. Eu precisava dos livros com urgência e não poderia esperar por dias de frete, ligar para livrarias ou bibliotecas. Seria tão mais fácil a versão literária estar em e-book para venda. A pronta liberação da obra, em tempos de agilidade, ansiedade a mil, sem paciência, se faz muito necessária. O comprador, ele pensa menos para adquirir um produto que, assim que pago, já está em mãos, do que aquele que vai levar 30 dias para chegar, ou se é aquele livro que só possui acervo na livraria do centro oposto ao seu bairro. É muito longe. Parece que muitas editoras clássicas ainda não perceberam isso. Hey, eu estou aqui! Não no centro do bairro oposto, perdido em um avião ou preso em um navio. Ai, graças a Deus. Aliás, eu estou orando por esses. Orem também. É isso. Sejam vocês os incentivadores da leitura. Não deixem que outros determinem suas ações e te impeçam de evoluir. Bom, outra divagação. É a última, eu prometo. Na minha infância, eu não podia brincar, pois as ruas eram perigosas. Minha avó não queria que chegássemos perto de suas rosas no quintal,
e dentro de casa faríamos bagunça. Mesmo assim eu fui criança. Enfrentei, esperneei, birrei e fiz valer meus direitos assegurados pela idade. Acho que está na hora de os adultos perceberem que podem fazer isso também. Agora, me deem licença, pois vou ler um Proibidão de Rondônia. Quem vem comigo? Leiam Pedro Bandeira. Somos todos caras.